Se você perguntar a algum estudioso do comportamento humano sobre o que causa o preconceito, 9 entre 10 vão responder: ignorância. Não é ignorância no sentido de brutalidade, mas no sentido de ignorar, de desconhecer. O desconhecimento traz a visão distorcida da realidade do outro e o ímpeto inerente à nossa imperfeição para julgar. Vamos dar um passeio muito rápido pelos principais tipos de preconceito. Nosso país tem uma grande diversidade religiosa e as manifestações religiosas que mais sofrem preconceito são as de matriz africana e o espiritismo. São religiões de pouco mais de um século de existência e, apesar de estarmos num Estado laico desde a proclamação da República, os adeptos da Umbanda, Candomblé e Espiritismo foram perseguidos pelo Estado, ameaçados com prisão e violência. O Candomblé é um culto à divindade da natureza. O praticante acredita que a natureza se manifesta espiritualmente e seu culto se baseia nisso. A Umbanda tem um forte sincretismo entre o catolicismo e o Candomblé. É uma religião nascida no Brasil e fortemente ligada ao conceito de caridade para a evolução do espírito. Já o espiritismo, puramente cristão, nasceu na França e tem como base doutrinária o Evangelho e as obras de Allan Kardec. Prega o amor ao próximo, o estudo e a caridade. Só para exemplificar esse tipo de preconceito nos dias de hoje, vou citar um caso. Em 2015, uma menina de 11 anos foi agredida com uma pedrada no Rio de Janeiro, por estar vestindo uma indumentária típica dos adeptos do Candomblé. A pedrada atingiu a cabeça dela e ela poderia ter morrido nesse evento. Uma criança de apenas 11 anos foi vítima de um preconceito brutal. No Brasil, a etnia que mais sofre com o preconceito é o negro. O preconceito racial é comumente confundido com preconceito social. Esse existe sim. O pobre é frequentemente discriminado pelas classes média e alta, que tecem estereótipos associando o pobre a um suposto sistema de castas e à marginalidade principalmente. Mas quando é pobre e negro, a coisa fica muito pior. No campo da educação, as cotas raciais em universidades causaram enorme polêmica e ainda hoje, 8 anos depois da sua criação, ainda causa. O principal argumento para defender as cotas é o resgate histórico. Mas hoje temos um perverso sistema de cotas nas universidades públicas, garantindo vagas para o branco que estudou nos melhores colégios e que poderiam pagar boas universidades particulares. O argumento contrário é o mérito dos que conseguem as vagas pelas notas nos exames. É hipocrisia falar de meritocracia quando a competição não é justa. A lei visa equilibrar a balança, dando acesso a quem não teria, para que com educação o negro tenha mais uma ferramenta para tentar furar o bloqueio do preconceito e quebrar o ciclo de miséria que sem oportunidades se perpetuaria. A comunidade que já foi GLS, LGBT, hoje é LGBTQIAP+. Vamos ver o que quer dizer cada letra dessa. O L vem de lésbicas, mulheres com atração por outras mulheres. O G vem de gays, homens com atração por outros homens. O B vem de bissexuais, pode ser homens ou mulheres com atração pelos dois gêneros. Transsexuais, pertencente ao gênero oposto. Aí, no caso, já não é uma questão de sexualidade, é questão de identidade de gênero. Então, o transexual, ele nasceu num determinado gênero, mas ele se sente pertencente ao outro. Queer não se encaixa em nenhuma norma social de gênero. É exatamente o oposto. Intersexuais são os hermafroditas. Aí é uma questão biológica. Tá? Eles possuem
o mesmo, possuem os dois gêneros, né? Biologicamente falando, eles têm a genitália masculina e feminina, assim como o aparelho reprodutor. Assexual, não tem desejo sexual. Pansexual, atração sexual por qualquer sexo ou identidade de gênero. E o mais, todas as outras formas, porque ainda tem outras. Se relacionar com pessoas do mesmo sexo é crime em 70 países. Em 8 deles, a pena é a morte. O preconceito chegou ao nível de algumas regiões na Polônia se declararem zonas livres de LGBT, como se fosse uma doença. Os casos de preconceito são muitos, desde psicólogos e religiosos prometendo cura gay até agressões e assassinatos. A comunidade LGBTQIAP+, representam diversidade da condição humana e não um desvio de caráter ou doença, que podem ser corrigidos ou curados. A expressão cultural normalmente é vista com estranheza por ser frequentemente mal compreendida. Música, dança, teatro não são acessíveis à população que está na base da pirâmide social. Então, essa base social cria sua própria forma de se expressar e é frequentemente repudiada pelo topo da pirâmide. Então, de tempos em tempos, surge uma tentativa de guerra cultural, imposição de padrão estético e desqualificação da cultura popular. O famoso "isso não é cultura", "isso não é música", e por aí vai. Isso é preconceito. Para reforçar a ideia de como pode ser difícil para algumas pessoas entender e aceitar expressões culturais diversas, me permitam ler um trecho da obra O Consolador, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Pergunta 165. Como poderemos entender o psiquismo dos artistas, tão diferente do que caracteriza o homem comum? Devemos entender que o artista, de um modo geral, vive quase sempre mais na esfera espiritual que propriamente no plano terrestre. Seu psiquismo é sempre a resultante do seu mundo íntimo, cheio de recordações infinitas das existências passadas, ou das visões sublimes que conseguiu apreender nos círculos de vida espiritual, antes da sua reencarnação no mundo. Seus sentimentos e percepções transcendem aos dos homens comuns, pela sua riqueza de experiência no pretérito. Situação essa que, por vezes, dá motivos à falsa apreciação da ciência humana, que lhe classifica os transportes como neurose ou anormalidade, nos seus erros de interpretação. É que, em vista da sua posição psíquica especial, o artista nunca cede às exigências do convencionalismo do planeta, mantendo-se acima dos preconceitos contemporâneos, salientando-se que, muitas vezes, na demasia de inconsiderações pela disciplina, apesar de suas qualidades superiores, pode entregar-se aos excessos nocivos à liberdade, quando mal dirigida ou falsamente aproveitada. Eis porque, em todas as situações, o ideal divino da fé será sempre o antídoto dos venenos morais, desobstruindo o caminho da alma para as conquistas elevadas da perfeição. Derivada da expressão preconceito, que significa a formação de ideia antes do conhecimento do assunto, o preconceito muitas vezes é encarado como natural, depois apenas entendido como normal e, finalmente, entendido como comum. Qual é a diferença? Natural é o que nasce conosco. Normal é o que está na norma, escrita ou praticada. Comum é o que se estabelece pela frequência com que ocorre. O preconceito não nasceu conosco, por isso não é natural. Não é uma lei escrita ou regra social, portanto, não é normal. Sobra o comum. Por acontecer com certa frequência. A boa notícia é que o comum pode ser mudado, reduzido e até eliminado. Hoje vou citar um filósofo chamado Jesus.
viveu há mais ou menos 2000 anos na região da Galiléia e nos ensinou que o amor ao próximo é o que vai alavancar a humanidade para uma condição melhor. Ele é diferente dos outros filósofos porque nos deixou sua mensagem reforçada pelo exemplo. O amor ao próximo deve ser incondicional e o perdão uma prática levada à exaustão. Qual a nossa dificuldade para entender que o diferente é apenas diferente? Jesus não só comia com os publicanos, mas falava a todos e com todos. Não fazia distinção por qualquer característica pessoal, qualquer que fosse. Ele não olhava de cima, mas nos olhos de frente. O preconceito tem raízes no medo e na soberba, ambos derivados da ignorância. Ou você se sente ameaçado pelo diferente, ou acredita ser melhor ou mais merecedor do que ele. Medo e soberba. A partir do momento que você entende por que o outro é diferente e que a diferença não é necessariamente uma ameaça ou ruim, você estará a reduzir a principal causa do preconceito, a ignorância. Ao diminuir a outra pessoa por sua diferença, você se diminui também. Ao negar a alguém a sua dignidade, você se torna menos digno. A doutrina espírita é fortemente defensora do racionalismo. Toda vez que há exagero, exacerbação, transbordamento, é porque a razão foi abandonada. O preconceito é exatamente isso, exagero, transbordo do seu modo de ver as coisas. Você não é obrigado a aceitar, mas precisa compreender. Você precisa acolher a possibilidade da diferença, permitir ao outro ser diferente, preservar o seu direito de vida própria. Poderíamos nos alongar por horas falando de preconceito, do mundo atual, das manifestações contra o racismo, parada do orgulho gay e por aí vai. É um tema atual que nos atinge a todos de forma direta ou indireta na forma de indignação. O que precisamos compreender é que o preconceito não é uma falha do diferente, é uma falha de quem não aceita o diferente. Se você está inclinado ao preconceito, reflita e coloque este item no seu esforço de reforma íntima. Lembre-se de que você tem livre-arbítrio e melhorar é uma escolha. Peça desculpas se alguma forma de preconceito não foi abordada. Mas existem muitas e minha intenção foi exemplificar e trazer algum entendimento sobre o assunto. Essa minha breve fala está muito longe de esgotar o assunto, mas fica o convite para que você se informe, estude e entenda. Elimine a causa desse mal e de muitos outros, a ignorância. E só o que se leva dessa vida é o que se aprendeu nela. Tudo passa, mas você é para sempre.